Oi, gente! O programa da Vovó Ana e suas histórias encantadas na TV está de volta aqui no canal 14 da NET. Vovó Ana veste Carol Tomé. Este e outros lindos modelos e acessórios você encontra na Avenida Jamel Cecílio, quadra 34, lote 19, número 2382. Siga Carol Tomé pelo Instagram ou peça uma visita pelo telefone 99212 3021. Quem veio encantar ainda mais o nosso cenário hoje é Miriam Peixoto Anders. Ela é graduada em Pedagogia pela Unievangélica e tem especialização em Educação Infantil com ênfase em Inclusão, Psicopedagogia, Atendimento Educacional Especializado e Educação Infantil, Alfabetização e Letramento. Atualmente, ela atua na Rede Municipal de Ensino com crianças de 1 a 2 anos de idade. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito de inclusão educacional. Oi, Miriam, tudo bem? Olá, Ana Cláudia, tudo bem e você? Tudo bem, seja muito bem-vinda ao programa da Vovó Ana. Eu agradeço e é um prazer imenso estar aqui. Miriam, a gente sabe que inclusão se refere às ações, né, que vêm para incluir as pessoas com qualquer tipo de diferença, né, tanto na sociedade quanto no acesso à saúde. E aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito de processo educacional, a inclusão de pessoas com necessidades especiais na educação. Porque a inclusão, de forma geral, a gente ficaria aqui muitos e muitos dias, né, falando Sim. a respeito disso. Seria um... Miriam, então, fala pra gente um pouquinho o que é, como que é a inclusão de pessoas com necessidades especiais nas escolas e se existe alguma lei que obriga as escolas a receber esses alunos. Sim. Bom, o atendimento educacional especializado, hoje existe sim uma lei, é a Lei 13.146/2015, e especificamente no artigo 27, né? Essa lei é nova, foi sancionada no ano de 2015, ela é específica sobre a inclusão, as pessoas com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento e também altas habilidades, que são chamados superdotados. Então, no artigo 27 até o 30 desta lei, fala especificamente da inclusão na educação. Ah, sim. E essa inclusão, ou seja, matricular pessoas portadoras de necessidades especiais nas escolas de ensino ditos regular, né? Exige uma revisão no projeto político-pedagógico e no currículo escolar? Olha, Ana Cláudia, na verdade, o ideal é que a gente use o currículo o que a gente usa mesmo com os ditos normais, porque é uma inclusão. O que deve mudar, assim, ao meu ver, e também, né, muitos estudiosos da área, flexibilização. Deve haver uma flexibilização nesse mesmo currículo para atender as crianças com necessidades especiais. O que é essa flexibilização? É na metodologia, na maneira que você vai trabalhar com essas crianças, são nos recursos que você vai usar também, né? Porque muitas crianças, por exemplo, que têm dificuldade de pegar num lápis, por exemplo, você vai usar ou vai confeccionar ou vai comprar um engrossador de lápis, por exemplo, para ela ter mais facilidade de pegar. Então, assim, não vai precisar mudar nada nesse currículo. Você só vai flexibilizar, usar o mesmo que você usa com todos, para trabalhar com essa criança. Ah, sim. Ok. E, assim, a questão dessas crianças ditas diferentes, Sim. Né? Numa sala de outras crianças ditas normais. Sim.
existe alguma forma de que alguma coisa que atrapalha o ensino ou que o professor tenha que mudar o ensino das outras crianças, porque você está nos explicando de estratégias que vocês usam com essas crianças especiais. E as outras, elas ficariam prejudicadas? Olha, eu não digo prejudicada, porque é o seguinte, quando a gente fala de inclusão, a gente fala também de políticas públicas. E o que ocorre? Se essa política pública for atendida, se ela respeitar as leis que necessitam, então, assim, esse trabalho não é prejudicado, mas só se essa política pública for respeitada. Se a criança com deficiência, se ela tiver um cuidador, se a escola tiver o atendimento educacional especializado, que é um profissional específico para trabalhar com a diferença, com a dificuldade da criança especial. Aí sim, não atrapalha. Mas as escolas que não têm esses profissionais, que não têm esse atendimento, então sim, as outras crianças ficam prejudicadas. Ou a própria criança com a deficiência. Por quê? Porque para você fazer um bom trabalho, você precisa de vários recursos, de várias ferramentas, de várias metodologias diferenciadas. E você sozinha, como profissional, como professora, você não vai conseguir fazer isso. Ou o que acontece? Ou as demais crianças ficam prejudicadas, ficam excluídas, ou a própria criança com deficiência. Porque é muita coisa para uma pessoa só. Se for uma dificuldade, se for física, por exemplo, se não tiver um cuidador para trabalhar com higiene, com alimentação, que é um profissional de apoio em sala. Então, assim, o professor não vai conseguir fazer isso, porque precisa sair da sala para levar a criança ao banheiro, precisa dar alimentação para ela, precisa fazer higiene. Então, por isso, a inclusão só acontece se essas exigências forem cumpridas. Essas exigências, elas estão todas em lei? Estão todas em lei. Na lei que eu falei anteriormente, que é a Lei 13.146/2015. Sim, você trabalha com criança de 1 a 2 anos. Sim. E nessa sua atuação, atualmente, você tem alguma criança com necessidade especial? Não, hoje não estou trabalhando com crianças com necessidades especiais, não. Certo. Miriam, como que seria a avaliação dessas crianças? Porque seria usado o mesmo modelo de avaliação para todas as crianças em uma sala, mesmo tendo crianças com necessidades especiais? Não, porque falando da educação infantil, não é feita uma avaliação, vamos dizer assim, com caráter classificatório. Na educação infantil, os professores, os profissionais, eles observam, também tem ferramentas, né, que é observação, você faz fotos, você faz um relatório como é o desenvolvimento da criança, se ela está atendendo, né, o desenvolvimento físico, psicomotor, psicológico, emocional, social. E com a criança especial na educação infantil, a gente também parte desse parâmetro. Só que a estimulação acontece mais de forma lúdica. É mais um estímulo. Você não avalia propriamente, você registra os avanços. Já no ensino fundamental, você usa provas, né? São provas, são testes, são trabalhos. E com a criança especial, não. Assim, pelo que eu entendo, que eu já estudei, não sei também se todos os profissionais concordam comigo, né? É um estudo meu, uma opinião minha, que eu acho que dá certo. As crianças partem, você identifica o nível que ela está e você parte para um objetivo que você quer, ou que você acha, ou que você acredita, no potencial que ela vai alcançar. Porque não é um trabalho comparativo que você vai comparar com as outras crianças. Porque as crianças especiais, elas não... A gente também não tem como saber até onde ela vai chegar. Você precisa ir trabalhando no dia a dia e estimulando o processo de ensino-aprendizagem. Principalmente na área afetiva, que eu acredito muito. Porque tem alguns estudiosos, por exemplo, a autora Maria Augusta Pimenta, ela fala muito sobre o ensino com afetividade. Porque a afetividade mexe muito com o emocional.
né? E o emocional é muito importante para você ver o reflexo do seu trabalho. Primeiro passo é a confiança que o aluno, que a criança tem em você. Se você conquistar isso, ela vai ter mais abertura para te mostrar como ela está se desenvolvendo. E assim, tem um número de crianças em uma sala que se pode colocar um aluno com necessidade especial, ou quantos alunos podem ser colocados por sala? Existe assim um número? Olha, eu poderia te dizer que seria importante existir, mas não existe. Existem indicações que seria ideal. Que, por exemplo, numa sala de 25 crianças, se tivesse uma criança especial, se tiver, ela baixaria para 20. Porém, não existe uma lei específica que diga isso. Não existe. Então, isso depende do bom senso da rede municipal ou estadual ou das escolas públicas. Porque, inclusive, essa lei que eu te falei no início, ela não é só para o ensino público, ela também é para o ensino privado. Sim. Inclusive, quando se negarem de fazer uma matrícula de uma criança especial, podem sofrer punições, os responsáveis pela escola privada. Ah, sim. Miriam, e assim, você falou sobre o atendimento especializado. Sim. Fala um pouquinho mais para a gente, assim, as escolas têm o atendimento especializado, quantas pessoas que seriam, né, assistente para o professor em uma sala que tem uma ou duas crianças com necessidade especial? Olha, isso é muito específico também, isso depende do tipo de deficiência, do tipo da dificuldade que a criança encontra. É como eu disse, se ela não consegue se locomover, por exemplo, então aquela criança precisa de um apoio específico para ela. Agora, se é uma necessidade especial mais simples, não sei se posso usar essa palavra simples, talvez possa 2 cuidadores, 2 pessoas de apoio cuidar de 2 crianças, porque talvez ela conseguisse fazer esse trabalho. Agora, quanto ao atendimento educacional especializado, é um profissional para cada instituição. Ah, sim. Porque ele vai atender... Uma instituição tem vários níveis de ensino. Ela vai atender alguns alunos, os alunos que precisam dela, no caso, às vezes 5, 6, 8, isso depende da instituição e das crianças que ali estão. Então, essa questão do atendimento educacional especializado, ele seria mais para a parte de alguma deficiência cognitiva do que para uma deficiência física, ou é tudo? São todas as deficiências. Ele atende todas as deficiências dentro da escola? Isso, inclusive a superdotação, que são as altas habilidades. Porque primeiro ele vai pesquisar, ele vai conhecer a criança, ele vai identificar a dificuldade, porque muitas vezes a superdotação também é uma dificuldade, porque a criança está além dos demais e não consegue, né, se contextualizar com o que está sendo proposta para ela. Eu acho muito importante essa colocação quando se fala de inclusão, porque sempre a gente imagina que a inclusão, principalmente educacional, seria para portadores de necessidades a menos, a quem? Sim. E, na verdade, não é isso, né? Não. Existem os níveis e todos eles precisam fazer parte desse processo, precisam estar incluídos, né, no caso, nas salas, nas escolas, e o atendimento é para todos. São todos eles. Para todas as crianças que precisam de um atendimento especial, né? Diferente. Né? O próprio nome fala, né? E a gente também não pode falar em inclusão sem falar nas tecnologias assistivas, né? Ah, sim. Que elas são divididas em 11 categorias e são suportes para os profissionais da área da inclusão trabalhar com todos os tipos de necessidades especiais, né? Com todos os tipos de deficiências ou altas habilidades. Porque as deficiências muitas vezes não são inatas, não nasceram. Às vezes acontece
um acidente e a criança que era dita normal passa a ter uma necessidade especial. Então, ela precisa de um suporte, de uma ferramenta, de um recurso, né? E essa tecnologia assistiva, ela oferece tudo isso, com as suas 11 categorias que hoje... E as escolas adotam? O que Olha, você pode nos dizer sobre isso? Ana Cláudia, eu posso te dizer, é no senso comum. Seria até muito importante uma pesquisa nessa área, que inclusive depois de ser convidada por você, eu me interessei por isso, porque a realidade é que eu posso falar de onde eu trabalho e de algumas escolas particulares que eu conheço, que sim, que a rede municipal hoje, ela tem o CEMAT, né, que é um centro de atendimento às diferenças, ao deficiente. Sim. E apesar da demanda ser muito grande e eles não conseguirem, talvez, isso porque eu ouço algumas reclamações de alguns pais, apesar de eles não conseguirem atender toda a demanda, mas assim, é um trabalho muito importante para a cidade, para o município. E algumas escolas também têm esse profissional de AE, algumas escolas privadas, que também estão fazendo esse serviço. Mas eu não sei até que ponto que está acontecendo esse atendimento. E é isso que eu gostaria de fazer uma pesquisa, né, que é o meu próximo objetivo, para saber se esse atendimento na cidade aqui de Anápolis está acontecendo de forma que necessita ser. Qualquer área de atuação precisa de muito estudo, mas essa em especial, né, Miriam? Em especial. Em especial. Sim. Então, falando em estudo, como que se prepara os professores para lidar em sala de aula com as necessidades especiais? Explica para a gente. Olha, Ana Cláudia, os professores, eles precisam estar sempre em busca de formações, de especializações, de cursos, né, de extensão, de cursos de cursos assim específicos da área. Por quê? Porque não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, precisa ter muito bom senso, porque a gente precisa estar bem preparado, né? E também porque cada criança é específica. Por mais que ela tenha a mesma dificuldade, ela vem de contextos diferentes. Então, assim, depende do estímulo que ela tem em casa. Depende de como ela é tratada. Então, como eu disse antes, a gente precisa primeiro conhecer, né? E além disso, de estar buscando as formações, as preparações, a gente ainda precisa, além daquilo, de saber onde buscar ajuda. E por isso, sim, eu acho tão importante os professores continuarem buscando se E como que estão esses cursos? Existem cursos? O acesso a esses cursos é fácil? Os professores que atuam, que já atuam, que estão interessados em atuar, os profissionais que estão se formando aí e que querem trabalhar nessa área, como que está essa busca? Olha, as pessoas, os profissionais que têm condições financeiras, existem muitos institutos de ensino, né? Por exemplo, centros de ensino, na verdade, que ofertam esses tipos de cursos. Agora, na rede municipal tem o Centro de Formação de Professores, que eles ofertam diversos cursos nessa área. Inclusive específicos da educação infantil, o desenvolvimento da criança. E nós, como professores, nós temos um dia de formação, que é chamado de hora atividade, que também é baseado em lei e eles cumprem, eles nos ofertam esse dia de formação. E assim, não é só para os profissionais do município, eles também abrem para os demais que tiverem interesse. Muito interessante. Miriam, o que você teria aí a respeito de inclusão educacional, escola,
a atualidade, tantas discussões em torno desse assunto que a gente sabe, né, não são poucas, a dizer aí para os profissionais que trabalham, para as famílias e para a sociedade em geral? Bom, para os profissionais eu gostaria de dizer que eu entendo que é uma luta árdua, né, mas que nós não podemos desistir, porque existem muitas crianças que precisam de nós. E quanto mais comprometimento, quanto mais profissionalismo, eu acho que é uma sementinha que a gente está plantando para um futuro melhor. Para as famílias, eu tenho a dizer que não desistam, que busquem os seus direitos, porque eu acho assim que as famílias em si muitas vezes não conhecem os direitos que têm. E é importante também ressaltar que hoje, ainda com toda a informação, com todo o acesso à tecnologia, ainda tem famílias que não aceitam os filhos com problemas. Às vezes eles não conseguem ver. Mas a partir do momento que você consegue aceitar a sua criança, o seu filho, com a dificuldade que ele tem, fica mais fácil para ele desenvolver. E quanto mais ele é atendido, quanto mais ele desenvolve, mais qualidade de vida ele tem, mais desenvolvimento ele tem. Porque é muito bom. Eu acredito nisso e eu vejo isso. Apesar de hoje eu não estar atuando com crianças especiais, mas eu tenho experiências de conversar com mães, de ver famílias, então eu vejo o quanto é importante e o quanto as crianças se desenvolvem. Claro que poderia ser melhor, claro que as políticas públicas também poderiam oferecer um atendimento melhor, mas hoje é o que temos. Mas não desistam. E a sociedade também. Tudo que tiver dúvida, busca pesquisa, busca um advogado, busca na internet e vai em frente, não desiste, porque meios, eles existem. Na sociedade existe ainda muito preconceito, Miriam? Olha, Ana Cláudia, é como eu disse, existem preconceito da própria família de não aceitar a criança dela como é, né? Então, eu não posso dizer profissionalmente, mas eu posso dizer no âmbito social, que eu vejo e existe preconceito, sim. Existem muitos preconceitos e que assim não sabem ainda lidar com as diferenças, não conseguem entender que todos nós somos diferentes, não são só as crianças ou as pessoas especiais. Cada um de nós somos indivíduos diferentes um do outro, não existe um igual ao outro. Nós abordamos aqui a respeito de inclusão educacional, né, dentro da escola, mas acaba que isso expande, né? Expande. Reflete e sai da escola, não é? Uhum. Porque as diferenças aqui nós estamos tratando de necessidades especiais, sim, que seriam necessidades físicas ou cognitivas, mas existem muitas outras diferenças que ainda nós temos barreiras, né, a enfrentar na sociedade, nas famílias, de forma geral, né, Miriam? Sim. Então, se a gente vê preconceitos tão assim intrínsecos, tão que vêm de culturas anteriores, assim, quanto a gente estou fugindo um pouco do assunto, mas não, preconceitos sociais. Então, assim, por aí nós podemos ver, né, que ainda temos muito a buscar. É uma questão de reflexo, né? Não é nem fugir do assunto, porque esse assunto é que está refletindo, sim, o tempo todo. Miriam, olha, foi um grande prazer receber você aqui no programa da Vovó Ana e suas histórias encantadas na TV. Eu quero te dizer que as informações que você trouxe para o nosso público são informações muito valiosas, né? As pessoas precisam falar mais sobre esse assunto, as pessoas precisam conversar, pesquisar, ler mais sobre esse assunto, né? Principalmente no que diz respeito à educação infantil, porque nós sabemos que a educação é a única forma de melhorar o nosso país. Né? Isso já tem sido dito. Então, eu quero te agradecer muito por todas as informações que você nos trouxe.
Eu que agradeço e espero ter contribuído de alguma maneira. Assim, tenho muitas dúvidas ainda e estou aberta a qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, né, sobre esse assunto. Você quer deixar aí um telefone para o nosso público entrar em contato, caso alguma mãezinha ou alguém das escolas, algum profissional queira ter o seu contato, até mesmo por todas não só a área de atuação, mas por todo esse conhecimento que você tem? Eu posso deixar sim. Então vamos lá, pode falar. 994 33 4622. Vamos repetir? 994 33 4622. Então está aí, pessoal, se vocês quiserem alguma informação a mais, se vocês quiserem algum esclarecimento a respeito de inclusão educacional, pode procurar a professora Miriam, ela está disponível para atendê-los. Miriam, então, eu queria oferecer para você com muito carinho essa garrafinha maravilhosa da água Nina. É um chuchuzinho, né? E Sim. Vem com a capa do nosso livro aí no rótulo. Nossos agradecimentos muito especiais à dona Marli, ao seu Idelfonso, que a cada programa nos presenteia com esse mimo de garrafinha. Nossa, linda. Quero te oferecer também o livro da vovó Ana. Eu sei que você esteve no lançamento do meu livro com a sua filhinha. Sim. E você adquiriu o livro, eu me lembro de ter autografado para ela, Sofia, né? Sofia. Mas esse exemplar eu quero que você leve para a sua escola, que você tenha esse exemplar para ser mais uma estratégia para trabalhar os seus alunos especiais e especiais. Porque todos são especiais. Sim, eu levarei com muito carinho e com certeza ele será muito bem recebido pela unidade. Muito obrigada, Miriam. E também a Miss Brownies te oferece esse mimo de caixinha com alguns brownies. A Miss Brownies é uma loja especializada em brownies, com vários tipos de sobremesas, todas preparadas com muito amor. Fica aberta de terça a domingo, das 13 às 19 horas. A Miss Brownies fica na Rua Gastão de Deus, número 72, no bairro Jundiaí. Miriam, muito obrigada. Volte sempre ao nosso programa e será sempre um prazer muito grande recebê-la. Nossa, eu agradeço e foi um prazer imenso estar aqui. Receba um abraço de toda a nossa equipe. Muito obrigada, Ana Cláudia.